Olá, eu sou o Leonardo e iniciaremos agora mais um podcast Vale a Pena Ler aqui no canal Literatos Capital. Falaremos hoje sobre o livro Como Aprender e Ensinar por Competências, dos autores Anthony Sabala e Laia Arnal, com a tradução de Carlos Henrique Lucas Lima. Esse livro, que é da editora ArtMed e que foi publicado em 2014. Mas antes da gente começar, eu te peço que se inscreva no nosso canal para receber as notificações toda vez que postarmos novos vídeos e podcasts por aqui. E não se esqueça também de deixar o seu like para nos ajudar no engajamento do nosso projeto, beleza? Então vamos lá. Vou falar um pouquinho primeiro sobre os autores. O Anthony Sabala, ele é formado em Filosofia e Ciência da Educação pela Universidade de Barcelona, lá na Espanha, e é considerado uma referência internacional em pedagogia e educação. E ele, além disso, também é considerado um dos mais importantes pesquisadores e divulgadores dos fundamentos do construtivismo. É diretor do Instituto de Recursos e Investigação para la Formación, diretor do campus virtual de educação da Universidade de Barcelona e professor dos Institutos de Ciência da Educação da Universidade de Barcelona e da Universidade Autônoma de Barcelona. A Laia Arnal é licenciada em Pedagogia, pós-graduada em Formação nas organizações pela Universidade de Barcelona. Ela atua nas áreas de formação de professores e desenvolvimento de projetos educacionais para educação infantil e ensinos fundamental e médio. Então, logo aqui no início, no primeiro capítulo, eles vão discutir um pouquinho dessa questão do termo competência surgir como uma resposta às limitações do ensino tradicional. Então, segundo os autores, lá na década de 70, o termo competência ele surgiu no meio empresarial para descrever as habilidades necessárias para realizar as tarefas de maneira mais eficiente. Essa ideia ela se expandiu para o sistema educacional, influenciando a estrutura de desenvolvimento profissional e também os currículos. Então existem alguns questionamentos sobre a necessidade de revisão nos projetos curriculares e a dissociação entre teoria e prática vão entrar nesses questionamentos. Os autores eles vão mostrar que, aqui nessa primeira parte do livro, que muitas das profissões priorizam conhecimentos teóricos em detrimento das habilidades práticas que são necessárias para a vida. As avaliações e também os concursos eles vão refletir essa tendência, favorecendo a memorização em detrimento da aplicação prática. Então, para os autores, a educação escolar, influenciada por valores teóricos, muitas vezes negligencia o desenvolvimento integral das capacidades. A divergência filosófica entre tradições católicas e calvinistas, elas vão impactar a importância atribuída à teoria versus prática nos sistemas educacionais, vigentes no caso. Os autores vão discutir como esse sistema escolar que a gente vive, que é baseado em uma abordagem propedêutica e seletiva, ele vai encarar o ensino como uma progressão para superar etapas e passar por provas, resultando em uma carreira seletiva. Então a ênfase nos conteúdos necessários para os vestibulares, para o Enem, leva a um ensino focado em conhecimentos teóricos, com pouca atenção às habilidades práticas que são necessárias para a vida e também para a vida profissional. E a escola, segundo os autores, vai se tornar um mero meio de transmitir informações, sempre centrada em disciplinas selecionadas que não consideram a aplicabilidade prática delas. A concepção medieval, como eles dizem, de que quem sabe já sabe fazer e sabe ser, persiste em alguns profissionais de ensino, apesar de ser muito questionável. Isso os autores também estão colocando aqui para que se tenha uma reflexão nesse primeiro capítulo. A pressão por conhecimentos teóricos vai resultar na preponderância de conteúdos factuais e conceituais, ignorando procedimentos, estratégias, habilidades, atitudes e valores que são tão necessários na educação. Então, para os autores, vai surgir a necessidade de questionar essa tradição e reavaliar a relação entre teoria e prática, para assim poder repensar o papel do sistema escolar na formação integral dos estudantes. Em todos os capítulos, eles vão fazer algumas referências aos capítulos anteriores, e nesse, no segundo, por exemplo, eles vão dizer que o capítulo anterior, que destacou essa questão do termo da competência, que surgiu como uma alternativa a modelos formativos inadequados no trabalho na escola. Então, o conceito de competência está enraizado em abordagens funcionais.
relacionando-se à eficiência das ações humanas. Diversas definições de competência são apresentadas no contexto profissional, segundo os autores, destacando tanto aspectos semânticos quanto estruturais. Eles vão estruturar a base teórica, utilizando o McClelland, lá em 1973, que ele vai definir competência como avaliação do desempenho superior no trabalho, relacionando-a à qualidade dos resultados. O McLary, de 2005, vai definir como a presença de características que tornam uma pessoa adequada para uma tarefa específica. Então, fazendo essa abordagem a partir dessa base teórica sólida que existe no livro, eles vão mostrar diversos autores e como esses autores classificam e conceituam o termo competência. De acordo com os autores, o dicionário Larousse, por exemplo, ele vai destacar o conjunto de conhecimentos, qualidades, capacidades e aptidões necessárias para discutir e decidir sobre o trabalho. Então eles vão citar diversos exemplos aqui, buscando encontrar aí um ponto de interseção que ligue todos esses conceitos de competência. Então eles dizem que conclusões extraídas das definições profissionais incluem que as competências visam a realização eficaz de tarefas relacionadas a ocupações específicas, implicando a aplicação prática de conhecimentos, habilidades e atitudes. Então as competências elas são avaliadas em contextos reais de aplicação e vão envolver a mobilização de recursos para lidar com as diversas situações. Essas definições elas fornecem uma base para entender o conceito de competência e a sua aplicação na educação, sempre buscando melhorar os processos de ensino-aprendizagem, como é o caso aqui da proposta deste livro. Depois, mais à frente, o texto ele vai criticar a falta de fundamento científico no ensino, que levou a interpretações simplificadas e polarizadas de modelos educacionais, segundo os autores. As abordagens educacionais para os autores, tanto as antigas quanto as novas, elas foram rotuladas de uma maneira esquemática, resultando em debates estéreis e falta de análise profunda de suas características. Então eles vão frisar bastante essa questão do modelo de ensino que vem se arrastando aí no decorrer dos últimos séculos. Mais à frente eles falam um pouquinho da polarização entre a escola tradicional e as pedagogias alternativas e vão mostrar que isso é um exemplo claro dessa simplificação, né? A escola tradicional, que segundo os autores foi estereotipada com ênfase na memorização, né, nesse saber enciclopédico, na disciplina autoritária, no uso dos livros didáticos, e a escola inovadora, entre aspas, foi caracterizada pela compreensão dos conhecimentos, importância dos processos, organização autogestionária dos alunos, uso de bibliotecas, avaliações qualitativas. Então, eles questionam que essa visão simplificada levou a debates polarizados e comportamentos que desqualificaram as razões para a mudança na educação. A crítica à escola tradicional resultou em uma resposta simplificada, promovendo estratégias ativas de ensino, desqualificando a memorização e rejeitando a disciplina. Então o texto ele destaca a necessidade de superar essa polarização simplista, segundo os autores, para reconhecer a complexidade desses processos de ensino-aprendizagem. E o livro também ele vai criticar esse falso ativismo que algumas escolas que priorizam o excesso de conteúdos procedimentais em detrimento dos conceituais. Isso eles também vão colocar aqui no decorrer deste texto. Eles defendem que se deva integrar ambos os tipos de conteúdo para uma aprendizagem significativa. E eles concluem que a simplificação e essa polarização elas só prejudicam a compreensão profunda dos modelos educacionais e que é necessário considerar a complexidade dos processos de ensino-aprendizagem para promover abordagens mais eficazes. Seguindo no texto, ele vai abordar a necessidade de um ensino baseado em desenvolvimento de competências como alternativa aos modelos formativos que priorizam o saber teórico sobre o prático. Eles vão destacar que, embora haja um consenso geral sobre a importância da formação integral e para a vida, que na prática esses princípios eles não são aplicados de maneira
correta ou são muito pouco aplicados. Então, essa pesquisa ela revela que a formação integral é amplamente aceita no ensino obrigatório, mas na prática ela não é totalmente incorporada nos objetivos educacionais, nas disciplinas, na seleção de conteúdos, nos critérios de avaliação. E o mesmo vai ocorrer com a ideia de formar para a vida, que muitas vezes vai se limitar à formação acadêmica. Então, a controvérsia sobre o papel da educação não se tornou universal até agora. Historicamente, a formação era destinada ao desenvolvimento global da pessoa. Mas aí, então, a partir do século XVI, a escola passou a priorizar conteúdos vitais para a elite universitária. Então, a escola propedêutica ela condicionou o sentido do ensino, estabelecendo percursos curtos para a maioria e mais longos para os que podem ir à universidade, criticando também essa questão de acesso aos meios acadêmicos aqui no livro. Então, eles vão dizer que isso levou a uma acumulação de saberes na escola, muitos dos quais não são necessários para a maioria da população, e que o ensino, centrado na transmissão e reprodução verbal, gerou questionamentos e movimentos alternativos, como a escola moderna, a escola ativa, a escola progressista, embora esses movimentos tenham permanecido minoritários. Então essa análise de contexto histórico ela também vai estar aqui no livro, que eles vão colocar essa questão da competência no passar dos anos, né? Como foi se desenvolvendo essa questão. Então os autores eles defendem que as competências escolares elas devem abarcar o âmbito social, interpessoal, pessoal e profissional, que a escola ela não apenas fornece conhecimento, mas que também desenvolve habilidades críticas, promove a autonomia dos estudantes, incentiva a participação ativa na sociedade. Então, para eles, a dimensão pessoal da formação integral destaca a importância de desenvolver identidade e autenticidade. A escola deve ajudar os alunos a compreenderem a si mesmos, a explorarem seus interesses, talentos, seus valores e a construir um sentido de autenticidade. Além disso, a escola deve promover a autoestima, o respeito próprio, a capacidade de enfrentar desafios. Então, eles dizem que esses aspectos eles são essenciais nessa dimensão. E aí, os autores vão falar que na dimensão profissional, a escola ela deve preparar os alunos para o mundo do trabalho, mas não apenas fornecendo conhecimentos técnicos, e que é crucial desenvolver habilidades como pensamento crítico, a resolução de problemas, a comunicação mais eficaz, os processos colaborativos também não devem ser deixados de lado, segundo os autores, e que a ideia de formar cidadãos que possam contribuir de maneira significativa para a sociedade tem que ser independentemente da carreira que eles escolhem. Então, para eles, ao integrar essas dimensões, a formação integral ela propõe uma abordagem holística da educação, que vai além do simples repasse de informações para promover o desenvolvimento global dos alunos, dos estudantes, no caso. Isso vai implicar não apenas na aquisição de conhecimento, mas também no cultivo de habilidades, de atitudes, de valores que vão capacitar os indivíduos a enfrentar os desafios da vida e contribuir também para o bem comum, para a vida em sociedade. Então esse modelo educacional ele enfatiza a importância da educação como instrumento para a construção de um mundo mais justo, igualitário, sustentável, baseado em valores de solidariedade, responsabilidade e respeito pela diversidade. Bom, eles vão discutir bastante sobre a aprendizagem das competências, sobre ensinar as competências a partir de situações e problemas reais, eles vão também ter um capítulo que vai dizer que as disciplinas não são suficientes para aprender competências, então eles vão discorrer sobre esse assunto durante o capítulo. Depois também vão falar um pouquinho sobre a resposta ao ensino de competências, um núcleo comum de competências. É um livro bem interessante, uma vez que a gente vive nesse momento, né, no contexto brasileiro, essa questão da BNCC, que tornou aí que agora a gente tem uma base nacional comum curricular. Então esse livro ele é bem interessante para a gente compreender um pouco mais sobre as competências. Depois eles vão falar um pouquinho sobre os métodos de ensino de competência, né, dizendo que esses métodos eles devem ter sempre um enfoque globalizador. Eles vão falar no final já do livro sobre a avaliação das competências, né? Que como se dá esse tipo de avaliação. Sobre o assunto da avaliação, que é um tema muito buscado, né? Que as pessoas têm muito
existem muitos estudos sobre o tema da avaliação, mas ainda assim existem muitas controvérsias sobre esse tema, então eles vão falar que o texto, na realidade, vai destacar a característica diferencial das atividades de avaliação das competências, que vai enfatizar que essas atividades fazem parte de um conjunto específico de ações destinadas à intervenção ou à resolução de problemas contextualizados e mais próximos da realidade dos alunos. A avaliação das competências, ela tem como objetivo principal verificar o nível de aprendizado alcançado em diferentes conteúdos que vão compor essa competência, mas em relação à situações que deem sentido e funcionalidade aos conteúdos e às atividades de avaliação. Então, para eles, o propósito fundamental é garantir que os alunos não apenas sejam capazes de realizar ações ou responder a questões específicas, mas que eles sejam também capazes e competentes para lidar com situações da vida real. Eles enfatizam que isso implica não apenas no domínio de conhecimentos, habilidades e atitudes isoladas, mas também a capacidade de integrar esse aprendizado e aplicá-lo em diferentes contextos. A gente sabe que a educação é um lugar de muita diversidade, então é uma maneira interessante de promover e respeitar essa diversidade, utilizando essas ações que os autores estão abordando. Essa abordagem de avaliação das competências, ela vai buscar então avaliar não apenas o conhecimento superficial, raso, mas também a capacidade dos alunos de transferir e aplicar os conhecimentos aprendidos, as habilidades, as atitudes, nessas situações que são práticas e também são muito desafiadoras. Portanto, a ênfase recai na funcionalidade e na aplicabilidade do aprendizado em diversos cenários, sempre visando preparar os alunos para enfrentar uma variedade de desafios na vida real. Então, fica bem evidente que os autores eles vão superar essa educação baseada na transmissão de conhecimentos técnicos e históricos, né, sobre as diferentes formas de expressão, enfim, mas eles vão também partir para essa questão do cultivo de uma criatividade, de um pensamento crítico mais aguçado, nessa questão mais colaborativa e participativa. Então, esse livro, ele realmente vale a pena ler, porque todos os educadores precisam ter essa visão de compreender mesmo o que é uma competência, porque muitas vezes os diversos sistemas de educação recebem documentos que são entregues visando uma melhoria, mas não entendem a fundo como trabalhar isso, por que trabalhar isso e como isso é sustentado, né, a partir de pesquisas científicas. Então é bem interessante esse livro para todo mundo que está ligado à educação, seja educadores, estudantes universitários e pessoas também que se interessam pelo tema. Bom, esperamos que tenham gostado dessa pequena análise aqui no nosso podcast Vale a Pena Ler, no canal Literatos Capital. Caso tenha interesse em adquirir o livro Como Aprender e Ensinar Competências, de Antônio Zabala e Laia Arnal, deixaremos o link aqui na descrição do podcast. A gente se encontra no próximo podcast Vale a Pena Ler. Um abraço e até lá.